Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia, meus irmãos. Todo mundo com frio? Nós fazemos o tempo, tá? Não é o tempo que faz a gente. Por isso que o homem domina a terra. Tem gente morando na Groenlândia, na Antártica, né? Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Nós vamos meditar nesse versículo. O tema é: não inverta os valores de Deus. Não, repete comigo, não inverta os valores de Deus. Amém? É perigoso. Então nós vamos meditar nesse versículo. Você vai decorar esse versículo e levar hoje para você meditar nele. Isaías 5, versículo 20. Vamos lá, bem forte. Ai dos que ao mal e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Esse versículo tem 3 lições. A primeira delas é que os homens, e principalmente a igreja, os crentes, sempre tentarão mudar os valores de Deus. Tentaram, tentam e tentarão. Segundo, ai dos que? Cuidado com essa palavra ai. Sabe o que significa isso? Maldito. Se você quer mudar o que Deus estabeleceu, você será o quê? Amaldiçoado. Ai dos que? E não é um não, são vários dos que. Terceira lição. Quando nós mudamos os valores de Deus, o caos se estabelece. Então você é diabético, chega hoje em casa, pega um pacote de açúcar e diz assim: açúcar, a partir de hoje você é sal. Eu tinha um pastor amigo, Marco Túlio, sabe, ele era diabético, mas gostava de comer bananinha. Aí ele pegava a bananinha, lavava na torneira e comia. Morreu diabético. Teve que amputar a perna, perdeu a visão. É interessante, meus amados irmãos, porque desde o início da história, Deus e os seus valores são atacados pelo homem e pela sociedade. Hoje, os valores de Deus estão sendo atacados de forma feroz e demoníaca. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 23, porque esse capítulo 5, ele é escrito para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para a vinha de Deus. Começa falando da vinha. Mas abra sua Bíblia, por favor, lá, em Êxodo, capítulo 23, versículo 2. A ordem de Deus para o seu povo, o povo da aliança. Tem muito pastor mudando as coisas agora, né? Tem uns pastorzinhos avançados, mudando os conceitos aí. Cheguei no hotel lá no Rio de Janeiro, para encher a ficha. O nome do senhor, como é que é? Arival Dias Casimiro. Ah, Arrival, é? Eu falei, não, é Arival. E o seu nome social? Eu disse, eu não tenho isso não, minha filha. Meu pai botou lá em Tarantim, Arival Dias Casimiro. Outra coisa,
o meu nome está escrito no livro da vida. E quando eu chegar lá vai ser Arival, não vai ser Paola, não. Então cuidado, você gosta de mudar as coisas, filho? Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no... Então toma cuidado. De dia é Paulo, de noite é Paola? Cuidado, filho. Vamos ler juntos, por favor? Ordem de Deus para o povo de Deus quer. Não seguirás a multidão para fazeres, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o que é. Então não torça o que é direito. Não seguirás a multidão para fazeres o que é. Não é porque todo mundo que está fazendo que é certo. É certo que todo mundo está fazendo? Não. Enquanto eu for pastor aqui, vai ser do jeito da Bíblia. Tá certo? Mas vamos lá. Primeira lição. Os homens sempre tentam inverter os valores de Deus. Primeiro, os homens tentam inverter o conceito de Deus. Tem um filósofo muito inteligente aí chamado Spinoza. Ele uma vez disse, olha, Deus não é teísta, Deus é deísta. O que significa isso? Deus, ele não é o criador, Deus não é aquele que governa todas as coisas. Deus é como um relojoeiro, que construiu um relógio, deu corda, deixou funcionando e sumiu. Não. A Bíblia diz que Deus é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não adianta. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens tentam negar a existência de Deus. Os homens tentam negar Deus como Criador, dizendo que tudo que existe é obra da evolução. E tem os mais sabidos agora que dizem, é Deus, mas ele é meio incompetente, então é Deus com evolução. Não. Deus descansou no 6º dia. Ele criou todas as coisas. E viu Deus que tudo era bom. Deus é atacado em seu ser. Deus é atacado nos seus atributos. Deus é onipotente. Deus, ele é onisciente. Deus é onipresente. Deus é santo. Deus é imutável. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Tudo isso está inerentemente ligado ao ser de Deus. Não adianta mudar a teologia para reescrever Deus. Deus, ele se auto-revela. Eu sou o que sou. Então não fica arrumando conceito de Deus não, tá? Não fica. Segundo lugar, os homens tentam destruir a Bíblia como revelação escrita de Deus. As pessoas dizendo, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia não é mais Bíblia. Essa Bíblia é lá para os nossos antepassados. Essa Bíblia é para a Idade Média, essa Bíblia é para o homem das cavernas. Não sei se existia homem de caverna, mas Deus colocou o homem no jardim, mas não botou na caverna. Mas a turma diz que tem os homens das cavernas. Não, filho. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, eterna, poderosa, útil e sempre o quê? Atual. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 40, versos
de 6 a 8. Vamos ler juntos aí. Isaías 40, 6 a 8. Achou aí? O que a Bíblia diz que é. É e sempre o quê? Será. O que é pecado na Bíblia é pecado aqui, na China, na Conchinchina. É pecado hoje e será pecado para sempre. O que diz o texto? Isaías 40, de 6 a 8. O que diz aí, gente? Bem forte. Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Permanece o quê? Nós passamos, mas a palavra de Deus o quê? Permanece. Então vamos parar de querer mudar as coisas. Nós como igreja não temos autoridade de Deus para mudar nada que Deus fez. A palavra de Deus revela os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Somente a palavra de Deus é poderosa para mudar, para transformar. Somente a palavra de Deus pode produzir sabedoria para nós sermos salvos. Terceiro lugar, os homens tentam inverter o conceito da natureza, o quê? Humana. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. 27, por favor. O que diz aí? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, o criou. Homem. Então, quem foi que criou o homem? Deus. Como foi que Deus criou o homem? A sua imagem e a sua semelhança. Como foi que Deus criou o homem? Macho e fêmea. Ah, mas eu vou fazer uma cirurgia, vou ser trans. Não muda, filho. É macho e fêmea. Ah, eu vou baixar um decreto que agora homem vai virar, não é mais homem. Pode fazer. Porque os decretos humanos não mudam os decretos de Deus. E quando Deus fala de macho e fêmea, é porque cada sexo tem a sua o quê? Característica. Conversei com um rapaz essa semana, ele disse, pastor, eu sou pansexual. Você é pan doido. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta atacar as nossas crianças com ideologia de gênero. Não adianta atacar a igreja, perseguir a igreja. Porque nós não vamos receber como membro da igreja aquilo que não está estabelecido na palavra de Deus. Nós morremos. E não adianta matar crente, queimar a Bíblia. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seja crente macho, seja crente fêmea. Veja lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o homem, o Senhor Deus, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não é bicho, o homem não é cachorro, o homem não é macaco,
O homem tem corpo e tem alma. Ele é dicotômico. O corpo volta ao pó, mas o homem continua vivendo na sua alma. Você passou a existir e você existirá para sempre. Sabia disso? Notícia triste para você, né? Mas é desse jeito. Eu não sou veterinário, não sou médico, não sou personal trainee, não sou nutricionista, eu sou pastor. E eu tenho que pregar a palavra de Deus. Se você quiser ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, não ouça. Problema seu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, meu irmão, deixa de querer ser crente. Ah, você é moderninho agora, é? Você está dizendo que agora é assim, não é do jeito de Deus? Cuidado, filho. O homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus em dois sexos complementares. O homem foi criado alma vivente. O homem pecou. E todos nós somos o quê? Pecadores. E nós não podemos mudar a nossa condição de pecadores. Eu não sei se você sabia disso. Mas nem um etíope pode mudar a sua cor, nem um leopardo a sua dieta, o seu instinto. Assim também o homem não pode mudar a sua natureza, o quê? Pecaminosa. Eu sou pecador. Nós somos o quê? Pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém bonzinho, não. E o nosso pecado não é um pecado que está relacionado àquilo que nós fazemos, o nosso comportamento. Nós somos pecadores por causa da nossa natureza. É do coração do homem que procede toda a sua maldade, todos os seus crimes, adultérios, assassinatos, ódio, violência, tudo procede de dentro do homem, do coração do homem. Enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Então não adianta você inventar uma nova antropologia, dizendo que o homem é bonzinho, que o homem é produto do meio, que pecado é equívoco. Não, pecado é pecado. Tá certo? Quarto lugar, os homens tentam mudar a salvação de Deus. Os homens dizem assim: eu não preciso de salvação, porque eu não sou pecador, eu não estou perdido. Então esse discurso da Bíblia aí que precisa de salvação é conversa fiada. Outros dizem assim: não, eu preciso de salvação, mas eu vou me salvar. Eu, Arival, vou me salvar. E aí estabelece a salvação pelas boas obras, a salvação pela justiça própria. E a Bíblia diz: olha, não é assim. Porque as nossas obras, elas não passam de trapos de imundície, por causa da nossa natureza pecaminosa. Todos nós estamos condenados pela lei de Deus, para que toda boca fique fechada diante do Senhor. Então não há salvação. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Tem uns pastorzinhos agora que entra na internet, todo mundo defendendo o pecado. Ah, esse é que é pastor. Aí ele aumenta o podcast dele, aumenta os seguidores. Aí vai para a TV. Esse é que é pastor. Sai fora. No dia que o mundo falar bem da igreja, tem alguma coisa errada. Ai de vós, quando os homens disserem o bem acerca de vocês. O mundo nos odeia. O mundo odeia os valores
de Deus. Os homens não querem vir para a luz, eles querem viver nas trevas, para que as suas obras não sejam o quê? Manifestas. Por isso que não adianta me chamar para fazer debate teológico na Globo, eu não vou. Podcast. Tem aí Arivalcast, é o pior que tem, mas a gente só tenta falar a verdade. Mateus 19, 25, 26, o que é que diz aí? Mateus 19, 25, 26. Vamos lá bem forte, lê isso aí. O que é que diz? Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, então, isto é o quê? Então quem pode ser salvo? Ninguém. A salvação do homem, ela é impossível para o homem. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo da terra, nenhum outro homem pode salvar, exceto o nome de Jesus. Há um só caminho, é Jesus. Há uma única verdade, é Jesus. Há uma única vida, é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim e ponto final. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que pagou o preço da sua redenção. Só há salvação, só há vida eterna em Jesus Cristo. Então você que está desviado aí, que é um mês do evangelismo. Porque crente, quando fica assim, ganha dinheiro e entra para a academia intelectual, ele começa a questionar a igreja. Não precisa de igreja, não precisa de Deus. Esses conceitos. Baixa a tua bola, rapaz. Vou fazer teu enterro. Baixa a tua bola. O homem é como a flor da erva. O homem é como neblina, somos como neblina. Seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso, diz o profeta. Quinto lugar, os homens querem inverter a realidade, o valor, negando o juízo eterno, a morte. Por favor, abra lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Hebreus 9, 27. O que é que diz aí, meu irmão? O que é que diz a palavra de Deus bem forte? O que é que diz aí? Então preste atenção. Está o quê? Ordenado. Então você tem um prazo de validade. Não importa se você cuida bem da saúde, se você é atleta, se você fez botox, se você fez uma cirurgia plástica, no dia que Deus estabeleceu para chamar você, você vai. Está o quê? Determinado. Os nossos dias estão contados. Estabelecidos por Deus. Todos os nossos dias. A Bíblia fala, tem um dia de nascer e tem um dia de morrer. Morrer. E diz que a morte, ela é certa. E imediatamente a morte segue-se o quê? O juízo. E que juízo é esse? A prestação de contas com Deus. Porque a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O juízo virá porque os homens ouviram o Evangelho, mas não creram no Evangelho. E por isso estão condenados o quê? Eternamente.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então, se você não quer perecer eternamente, se você não quer a condenação eterna, você precisa crer em Jesus. E a salvação é uma expressão do amor. Deus te ama e Deus não quer que você pereça eternamente. Deus quer que você viva eternamente, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Deus que ama é o Deus da justiça, e Ele não tomará o culpado por inocente. Por isso que Ele descarrega sobre o seu Filho a pena. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, por favor, não inverta os valores de Deus. Os homens sempre tentam e tentarão, mas não o quê? Conseguirão. Segunda lição que nós aprendemos nesse capítulo é: os que tentam inverter os valores de Deus são considerados por Deus malditos. Veja que Deus está dizendo aí: ai dos que. Você, mulher, quando esquece a panela no fogo, você diz: ai, meu Deus, esqueci a panela. É assim ou não é? Mas é pior isso aqui. Ai! Queria que vocês fizessem estudassem a Bíblia sobre esse negócio de ai. Quando Deus diz ai. Aí Ele vai dizer, no capítulo 5, vários ais. Ai, ai, ai. Mas o que significa isso? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu quero explicar para você, ai, esse negócio de ai, o que significa? A teologia do ai. Ai. O que significa ai na Bíblia? Quando Deus diz ai? Dos quê? Lucas 10, 13, vamos ler juntos? Ai de ti o quê? Ai de ti o quê? Porque sem Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que eles se teriam o quê? Arrependido, assentadas com pano, saco e, contudo, no juízo, haverá o quê? Menos rigor para Tiro e Sidom do que tu, Cafarnaum. Elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o quê? O inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem rejeita a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quem rejeita os valores de Deus, rejeita Jesus, rejeita quem enviou Jesus, rejeita a revelação de Deus. Ai! Agora para os pastores avançadinhos, os crentes avançadinhos que nós temos hoje na igreja. Ah, pastor, isso não é pecado, não. Graças a Deus eu fui ontem no encontro de casais, jantar dos namorados. Só tinha macho e fêmea. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Por favor, Mateus 23. Mateus 23. Jesus não vai falar aqui para o ímpio, Jesus vai falar para o religioso. Você acha que se os fariseus e escribas estivessem hoje, eles teriam um Instagram? Podcast? Hein? Para de assistir podcast, vem para a igreja, em nome de Jesus. Venha para a escola dominical. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E ouça menos
que os outros estão ensinando por aí. Para de assistir vídeo de herege. E, consequentemente, para de fazer pergunta no meu Instagram que eu não vou responder mais. Mateus 23, Jesus começa dizendo no versículo 13: ai de vós, escribas e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão o quê? Então tem gente que não vai para o céu, e ainda com seu ensino, não deixa ninguém o quê? Entrar no céu. Tem pastor aí que é herege, é apóstata, e está criando um monte de seguidores, o quê? Apóstatas. Ai! Jesus vai dizer ai aí várias vezes. E ele não está falando aqui, gente, ele está falando para os escribas, ele está falando para os sacerdotes, ele está falando para os fariseus. Ai de vós que estudam as escrituras, que interpretam as escrituras, que estão aí pregando as escrituras. Ai de vós. Então, aquelas pessoas que estão torcendo a palavra de Deus, que estão reinventando e tentando reinventar, invertendo os valores da palavra de Deus, são malditos. Veja, por favor, lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6, Paulo diz assim, para os crentes da Galácia, que ouviram o evangelho de Paulo, foram convertidos, e agora estão passando do evangelho da graça de Deus para outro o quê? Evangelho. Preste atenção, você que é crente, que está mudando agora de evangelho. Você, pastor, que antes você era bíblico, mas agora você não está mais concordando com a Bíblia. Que você antes entendia que Deus salva, agora você está dizendo que você pode salvar. Você que era pastor e dizia que era errado, mas agora você está dizendo, é certo fazer isso. Gálatas 1,6, bem forte, o que é que diz? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro o quê? Veja o que Paulo diz. Não é outro não, porque não existe outro. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter. O que é perverter? É mudar. Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, Paulo diz assim, olha gente, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja o quê? Maldito. Mesmo que o anjo seja gay. Você acha que tem anjo gay? Serafim gay? Querubim gay? Não tem não, filho. Eles são assexuados. Eles não se reproduzem. Deus criou anjo. E Deus criou homem e mulher. Cada um segundo a sua espécie. Então bicho não é anjo. Anjo não é bicho. Bicho não é gente. Gente não é bicho. Ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além das escrituras, além, seja o quê? Anátema, maldito. Ai dos que estão dizendo agora que açúcar não é açúcar, é sal. E dizendo que sal agora é açúcar. Ai dos que estão dizendo que trevas não é trevas e luz não é trevas. Ou trevas não é luz. Estão invertendo o quê? O evangelho. Mas o pior de tudo, já estou encerrando,
é que a inversão, os homens tentam inverter os valores de Deus, mas não pode. Os que tentam inverter os valores de Deus são considerados pela palavra de Deus como o quê? Malditos. Terceiro lugar, a inversão dos valores de Deus só produzem angústia e sofrimento. Principalmente por aqueles que aceitam isso, creem nisso. Veja, por favor, Isaías capítulo 5. Vamos voltar para o nosso texto básico. Isaías capítulo 5. Veja o que diz o texto. Isaías capítulo 5, versículo 30. Vamos ler bem forte. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Você já pensou nisso? A palavra aqui, essas três palavras poderiam ser traduzidas como depressão, alienação e juízo de Deus. Veja lá, no capítulo 8, versículo 22. 8, 22. O que diz aí? Quando nós rejeitamos os valores de Deus e passamos a viver segundo os nossos valores, o que acontece com a terra? Vamos ver, versículo 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados. Você já pensou nisso? Você já pensou essa geração que ela vai colher, invertendo os valores de Deus? E aqui não está falando de coisa eterna, está falando aqui. Nós vivemos numa sociedade doente, desesperada, porque essa sociedade está rejeitando, invertendo os valores o quê? De Deus, ou tentando inverter. E quanto mais invertem, rejeitam e vivam os valores de Deus distorcidos, mais essa sociedade está em trevas, está em angústia. Mas veja lá, fazendo aplicação prática, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Vamos ler juntos, versos 1 e 2. Como igreja de Deus, como povo de Deus, que aceita os valores de Deus, que crê nos valores de Deus, que não abre mão dos valores de Deus, das escrituras sagradas, do glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz Isaías 60, 1 e 2? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então não inverta os valores de Deus. Amém?